Senhor Jesus, amigo de todas as horas, irmão, que veio a este mundo para que pudéssemos aprender sobre as verdades divinas, num tempo em que a nossa ignorância reinava muito mais em nós. Queremos agradecer por iniciarmos mais um curso. Queremos agradecer por estarmos ainda em nossos corações com a vontade sincera de nos lapidarmos, transformarmos-nos em pessoas melhores na conquista dos nossos tesouros individuais e na colaboração da conquista dos tesouros coletivos. Que o Senhor continue nos abençoando, nos orientando e iluminando, para que nós consigamos seguir por este caminho até o Senhor, até o Pai, em busca de nossa angelitude. Assim seja. Bem, boa noite a todos. Como é bom revê-los, como é bom nós podermos trocar ideias, porque é exatamente isso que todos nós fazemos, não é? Dia a dia, nessas nossas sextas-feiras. Aqui nós estudamos juntos, aqui nós aprendemos juntos. Como foi falado anteriormente, o nosso curso é um curso novo e ele tem como base este livro aqui, ó. Nem tudo é karma, mas tudo é escolha. Mas prestem atenção, não estou aqui fazendo propaganda do livro, não, né? Apesar de valer muito a pena, na minha opinião. Mas é somente para vocês entenderem que ele será um papel de parede, para que nós possamos, através de um exemplo, que é do livro, nós possamos compreender um pouquinho sobre temas extremamente relevantes que vieram sendo trazidos nas páginas desta obra e que nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Então, que nós possamos aproveitar bem este curso, né? Vamos colocar da seguinte maneira: como eu disse, hoje é a abertura do curso. E nós gostaríamos de iniciar a nossa explicação para que todos possam compreender os nossos objetivos hoje. Não será só explicação sobre o curso em si, mas para que vocês possam compreender um pouquinho o objetivo deste curso, aquilo que nós queremos alcançar. Nós desejamos, sobremaneira, compreender logo de início o porquê que nós muitas vezes não conseguimos vivenciar a nossa vida com uma felicidade mais concreta em nossos corações, quando nós não compreendemos que a nossa vida ela é uma eterna escolha para cada um de nós. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos hoje vivenciando, tudo aquilo que hoje nós estamos usufruindo tem a ver com as escolhas que nós fazemos na nossa vida. E o que é uma escolha, gente? Lembrem-se de uma coisa: a escolha por si só, ela já é uma ação. Por que ela é uma ação? Porque mesmo quando eu ajo ou eu me omito diante da minha escolha, é porque eu escolhi fazer dessa forma. Vocês conseguem entender isso? Então, o fato de muitas vezes eu estar na minha vida e mas eu não fiz isso, eu não fiz isso, deixei de fazer alguma coisa, porque eu escolhi não fazer daquela forma. Nada do que nós é,
nada do que nós estamos colocando no nosso mundo interno ou externo foge à ideia principal de que fomos nós os autores daquilo que nós estamos vivenciando. Isso fica claro para todo mundo? Se isso está claro para todo mundo, então já significa que nós precisamos compreender que quando nós nos colocamos vítimas diante das experiências, quando nós achamos que o outro é o algoz da nossa vida, nós necessitamos compreender, e aí a palavra é essa, com muita ênfase, nós necessitamos compreender o quanto para nós enxergar que o que nós estamos vivenciando, mesmo aquela pessoa que está na nossa vida, ou mesmo aquela pessoa que se foi da nossa vida, é um reflexo das nossas escolhas do passado, do presente. E até mesmo se nós formos pensar do futuro que nós já construímos em ambos. Conseguem perceber isso? Assim, a gente começa a ter na nossa existência uma visão muito mais clara do que nós estamos vivendo, e se a nossa visão ela se clareia, se ela se abre, se ela nos dá a possibilidade de nós enxergarmos o que nós estamos vivenciando, aquela felicidade mencionada anteriormente traz para nós, ou melhor, ela é mais sentida por nós. Viver na ilusão, ela pode nos trazer emoções deturpadas que não se concretizam de uma forma positiva em nosso coração. Mas ok, estou falando sobre as escolhas. Mas, Adriana, sempre tive uma curiosidade. Por que que o livro tem esse título? Nem tudo é karma, mas tudo é escolha, né? Por que esse livro ele tem esse título? Bem, claro que esse título ele é um título forte. Vocês concordam comigo? E eu achei que, de uma certa forma, a imagem trazida na capa é mais forte ainda. Se vocês não se lembram, olha lá, várias gaiolas vazias, uma gaiola com um pássaro, só que a gaiola está aberta, não é isso? Só para vocês relembrarem. Bem, por que que estou falando sobre o título de um livro? Porque também tem tudo a ver com o que nós queremos trazer neste curso. Por que que nem tudo é karma, mas tudo é escolha? Para que a gente possa entender a primeira parte do título, a gente precisa entender o que é karma. Vocês concordam? É. Tem que dizer a vocês o seguinte: olha, já estudei pra caramba sobre karma, mas vou dizer para vocês que talvez pelo fato do karma não ser algo que a gente estuda ou a gente fala, ou né, com tanta naturalidade, eu tenho um pouco de dificuldade de entender aquilo que é o mais profundo do contexto do karma, porque realmente nós não estudamos muito sobre isso. O espiritismo não tem o karma como uma figura, né, que nós propagamos. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte: o karma, para nós aqui ocidentais, tem um contexto muito errado que nós enxergamos, não é isso? O karma para nós é como se fosse algo extremamente negativo. Ai, meu Deus do céu, Aldomar é o meu karma, né? Podem ter certeza que eu não estou dizendo que Aldomar é a minha fofurinha, aquela pessoa, meu amigo querido, não é assim que a gente fala, né, Aldomar? Normalmente, quando a gente fala que uma pessoa é nosso karma, a gente está dizendo que a gente, bem, a gente aceita porque Deus é justo, mas ai meu Deus do céu, que raio de amigo é esse que eu tenho? Quando a gente fala, usa essa expressão karma, a gente está usando essa expressão de uma maneira errada. Sinceramente. Por quê, gente?
Porque quando você fala de karma, você está falando sobre ação. Karma, ele tem um sentido de ação. Tudo aquilo que a gente realiza, tudo aquilo que a gente constrói, a gente vai colher. Isso parece algo semelhante, né, ao que a gente escuta, não é verdade? Não tem uma coisa semelhante assim? Olha, eu vou trazer um bem assim, en passant para vocês entenderem. Nós não vamos entrar muito nesse contexto, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: à primeira vista, a gente pode confundir o karma com qualquer coisa que o Espiritismo fala. Uai, a gente não fala? Tudo aquilo que a gente realiza, a gente vai vivenciar na vida para o nosso aprendizado? Não é isso que a gente fala? Só que, se a gente for aprofundar um pouquinho mais no contexto do karma, o que que nós estamos falando? Aquilo que eu construí, eu carimbei no meu registro, na minha biblioteca, eu carimbei e depois eu vou ter que vivenciar uma experiência de uma natureza semelhante àquela ação que eu pratiquei. Não a mesma ação, entendam bem. Mas, por exemplo, se eu acabei agindo de uma forma negativa, eu carimbo na minha biblioteca e eu precisarei vivenciar uma experiência também negativa para que eu possa seguir, ou seja, queimar o meu karma. É assim que eles usam uma expressão muito corriqueira. Então, se eu faço algo positivo, eu estou fazendo o quê? Eu estou conquistando nessa minha biblioteca pontos positivos para a minha vida. Bem, é aí que a gente começa a ter um pouquinho, diferenciar um pouquinho uma coisa da outra. Por quê? Porque para nós, para o nosso entendimento, não é bem assim que acontece. Como é que é? Tudo aquilo que eu faço hoje, as minhas ações, elas podem ser positivas ou negativas, não significando dizer que eu seja uma pessoa má ou boa. Não é isso? Não é assim que a gente aprende? O fato de eu ter uma atitude negativa não significa que eu seja uma pessoa má. Para o karma, também eles falam das ações, não falam da pessoa em si. Vamos lá. Quando a gente fala das nossas ações, nós estamos falando que nós fizemos uma escolha e dentro dessa escolha ela acabou tendo resultados negativos ou positivos. Só que nós falamos o que sobre as leis? A gente fala que as leis incidem sobre nós exatamente no contexto de quem nós somos. Já ouviram falar disso? Não? Então vamos lá. Ou seja, eu, por exemplo, em razão da minha ignorância, acabei agindo de uma forma equivocada e prejudiquei Argeu. Eu trouxe para a minha biblioteca aquele prejuízo, vamos botar assim, eu trouxe para a minha biblioteca a minha ação ignorante. Só que a Adriana agiu assim por ignorância. Ela agiu assim sem ter uma maldade estampada em seu coração. Foi ignorância mesmo. Quando a lei ela incide sobre mim para que eu possa aprender, a lei sabe, ela sabe que eu estou. Gente, desculpa, eu estou tossindo muito. É, vamos lá. Ela sabe que eu estou agindo pela minha ignorância e que eu sou uma pessoa que eu não fiz com a maldade. Então, ela vai encaixar em mim, ao contrário de Léo, que de repente ele fez uma ação igualzinha à minha e que ele também ele agiu da mesma forma que eu, só que ao contrário de mim que foi por pura ignorância, Léo, espera um pouquinho.
Ao contrário de mim, o Léo, ele agiu também com a ignorância dele, mas ele, diferentemente de mim, ele já tinha um nível de entendimento onde ele já poderia fazer algumas modificações, algo que ele poderia ter evitado. Nesse momento, o que que acontece? Quando a lei incide sobre mim, a lei incide sobre o Léo, a minha experiência possivelmente poderia ser, ela vai ser um pouco mais amena do que a experiência do Léo, mas ela vai ser moldada conforme os nossos entendimentos. Então, a lei é a mesma, as nossas ações foram as mesmas, só que quando essa lei incide, ela sabe o que Léo precisa para o aprendizado e o que eu preciso para o meu aprendizado. Conseguem entender? Sim? Conseguiu entender, Geu? Ok. Então, neste momento, quando nós falamos sobre o karma, nós estamos falando sobre algo que seria, vamos botar dessa forma, não é uma fatalidade, não é como se você não pudesse modificar aquilo que você construiu. Claro que você modifica, fazendo as suas ações, você aprendendo as experiências, mas ele é muito mais, vamos botar, rigoroso no processo do entendimento daquilo que cada pessoa parece aprender, parece necessitar aprender, do que a forma que nós enxergamos hoje a ideia das leis divinas incidindo e, por consequência, da nossa lei de ação e reação. O karma também é baseado na lei de ação e reação, como as nossas também são. Mas, como eu disse, dentro de um contexto de que ah, quando se fala sobre o karma, nós estamos falando que é ação, nós necessitaremos compreender que, no nosso caso, quando a gente fala sobre a ideia de que nós somos um reflexo, vivenciamos os reflexos de nossas escolhas, é, eles têm uma parte que é semelhante à que nós vivenciamos, e existe uma outra parte em que nós nos diferenciamos daquilo que é colocado na lei do karma. Por quê? Porque a lei do karma é como se ela vinculasse, nos vinculasse à ideia de que nós necessitamos, entramos, somos obrigados a vivenciar as reencarnações, vida após vida para o aprendizado. Nós já estamos numa compreensão de que nós vivenciamos a vida após vida enquanto estamos neste crescimento, baseado nas escolhas que fazemos e associado às nossas vibrações e sintonias. Eu não sei se eu estou conseguindo fazer entender, mas eu vou deixar vocês entenderem, mas eu vou deixar o Léo fazer a pergunta e depois eu continuo. Fala, Léo. Vamos lá, pergunta do nosso irmão Aldomar. A metáfora da capa do livro, Gaiolas Abertas e um Pássaro Dentro, mostra que, mesmo com as limitações ou consequências do passado, ainda temos a liberdade de agir e mudar o nosso caminho. Mas é possível mudar o karma ou apenas ajustar nossas escolhas para equilibrar os efeitos do passado? Respondendo a primeira parte da pergunta, Aldomar, a metáfora, né, que foi colocada na capa do livro, ela mostra o quanto que, às vezes, todo o nosso ambiente, tudo aquilo que nós estamos vivenciando pode nos conceder aquilo que nós mais sonhamos, mas pela nossa ignorância a gente continua escravizado
a, a correntes invisíveis, sabe? Eu interpretaria dessa forma. E quando nós pensamos, né, que nós estamos limitados, ou que você colocou aqui, né, mesmo com as limitações ou consequências do passado, eu poderia dizer para você o seguinte: essas limitações ou consequências do passado, elas são exatamente o que nós estamos vivenciando no nosso presente, porque elas estão sendo vividas no nosso presente, então elas ainda não são passado, né? Elas não estão passado ainda, elas estão presentes. E quando nós ainda teimamos em não enxergar que o nosso caminhar ele já pode ter nos liberado para a gente poder vivenciar essas novas experiências que efetivamente nem estamos enxergando que estamos no meio delas, ou seja, nos sentimos perdidos diante dessas mesmas experiências, ou seja, da vida, é, a gaiola ela vai efetivamente estar aberta e nós vamos nos manter lá por muito e muito tempo, sabe? Então, eu achei essa capa muito, muito interessante porque ela é um reflexo de nós, sabe? E este passarinho, e aí eu acho que é muito legal também, é que depois, se vocês observarem, gente, eu estou usando o livro hoje porque é a abertura, mas se vocês observarem, né, ele está aqui na capa, ele está dentro da gaiola, mas se vocês observarem que quando termina a história, o passarinho está fora dela. Então, se a gente for parar para pensar, às vezes a gente precisa viver uma história, a gente precisa vivenciar as experiências, a gente precisa compreender o nosso papel nas nossas experiências, para que a gente possa sair dessa gaiola, que só está gaiola porque a gente acredita que está ali. É a história de nós, daquele elefante que desde pequenininho ele é colocado, né? Coloca uma corrente na perninha dele e prendem no chão. E aí, quando o elefante é enorme, eles botam a mesma corrente presa no chão e o elefante não sai dali. Às vezes somos nós ali, presos nessa corrente que só nos segurava quando a gente era pequenininho. E de repente a gente já se tornou adulto, a gente já tem força de caráter, conhecimento, e a gente ainda acredita que aquelas correntes ainda nos seguram. E mas nós temos o que nos faz sair dessa gaiola, como eu falei, que são as experiências, são elas que nos são elas e junto ao nosso querer que nos dá a liberdade para a gente mudar tudo isso. São essas experiências que a vida sábia nos traz, e através das nossas escolhas, sábias ou não, é que a gente vai angariando essas ferramentas para a gente ter como a gente sair dos nossos processos de escravidão. E a gente pode mudar o karma, como você perguntou, ou mesmo apenas ajustar nossas escolhas para equilibrar os efeitos do passado? Sim, a gente pode mudar isso. Por quê? Porque se a gente não pudesse mudar, nós estaríamos exatamente escravizados à pessoa ignorante que nós éramos. E se todo o nosso objetivo é a gente crescer, aprender, para a gente poder ir além, se nós ficássemos presos neste karma, a gente não seria, vou botar assim, justa a lei divina. Porque imagina, vamos lá, eu tenho 5 aninhos, resolvo brincar com uma arma,
sem querer atiro, mato uma pessoa, em razão dos meus 5 aninhos, da minha total ignorância, eu vou ficar a vida inteira presa, porque entenderam que o meu erro ele foi imperdoável. Eu só consigo ver esse tipo de atitude em nós, seres humanos imperfeitos. E olha que nem o ser humano imperfeito hoje faz isso com uma criança de 5 anos, né? Pelo menos não na primeira experiência. Talvez se ela resolver fazer isso mais vezes, talvez a gente já consiga enxergar uma psicopatia, né? E aí vá impedir essa criança de continuar fazendo as coisas erradas. Mas assim, como que o pai, que é perfeito, que me conhece, que sabe que eu tenho 5 anos, sabe que eu não entendi o processo, aquilo que aconteceu, para mim a pessoa era uma arma de brinquedo, que nada aconteceria, ou até mesmo, né, como hoje a gente vê na televisão, a pessoa, ou nos jogos, a pessoa mata a outra, ela revive e está tudo bem. Então, para uma criança de 5 anos, parece que tudo é igual, que a morte não existe, não é isso? Então, neste caso, a gente pode fazer sim essa mudança do karma. Como? Uai, eu chego, tenho melhores ações, tenho algumas ações é, negativas. Para que eu possa fazer uma mudança nesse karma, eu tenho que sair queimando o meu karma, como eu falei, através das minhas boas ações em relação ao outro e em relação a mim mesma e, como eu disse, pelo karma, até mesmo através de ações negativas que vão acontecendo na minha vida, que eu vou aprendendo e que eu vou melhorando a minha situação diante das leis divinas. Consegui explicar? Eu estou achando que hoje eu estou complicando o meu verbo. Tem que parar isso, senão vocês vão sair daqui mais confusos do que. Mas eu acho que é porque fiquei em recesso, né? De recesso a gente para de falar. Fala, Léo. A gente perde o ritmo, né? Então, Não é? vamos lá. Olha só, a Cláudia trouxe a seguinte consideração: a porta aberta da gaiola, para mim, são as possibilidades de melhora que Deus nos dá e que às vezes não as vemos. Não temos o entendimento da possibilidade que nos é oferecida. Ela fez uma pergunta ou foi só uma afirmativa? Não, esse é um afirmativo, foi um comentário dela, que na visão dela, né, a porta da gaiola são as oportunidades, e aí a gente não vê, né? Igual o passarinho está lá dentro, a porta aberta, e ele está vendo que a porta aberta. Né? Então, ou seja, Não, com aí a gente não, certeza. né? Com Nós não certeza, temos o Cláudia. entendimento, Foi, né? foi muito boa essa consideração, porque não deixa de ser uma verdade. A gente pode olhar para essa imagem e a gente pode ter inúmeras interpretações, inúmeras. Uma delas é exatamente essa que você colocou, né? Que o fato dessa gaiola estar aberta foi uma oportunidade que a vida dá a este ser, vamos botar dessa forma, para ele poder se aventurar, para ele poder entender que ele é livre para seguir. E que inúmeras oportunidades nós temos na nossa vida e que a gente às vezes nem aproveita, em razão de nós temermos, sabe, voar, né? O que faz, às vezes, o passarinho ele sair do ninho dele? Às vezes é a mamãe dele meio que empurrar para fora do ninho, né? E aí ele vai, ele sem saber se ele sabe ou não voar, ele vai dar o pulo essencial para que ele possa sair e até sobreviver neste período, né? Então, sim, muito bom. Fala, Suzana. É, pode ser também, eu recebo o direito de liberdade, mas não me sinto no direito de ser livre. Perfeito, perfeito.
Como eu coloquei para vocês, olha, eu, por exemplo, logo vamos botar assim, quando eu comecei a ver nós estamos falando da capa, né? Quando eu olhei essa capa, eu tive um entendimento. Eu tenho que dizer para vocês que eu já troquei de entendimento várias vezes, porque parece que tem muito a ver também com as nossas experiências, né? Então, eu acho perfeita essas colocações que vocês estão trazendo para essa capa, porque nenhuma delas vai estar errada. Vocês podem ter certeza disso. E é aquela história, como disse o Leonardo lá no início, nós temos uma protagonista neste livro chamada Paula, e a Paula tem horas que a gente tem vontade de amá-la e tem horas que a gente tem vontade de odiá-la. E quantas vezes a gente não tem vontade de nos amar e nos odiar, né? Quantas e quantas vezes a gente vivencia nossa vida e parece que está dando tudo errado e a gente não tem noção nenhuma de que quem está provocando tudo isso somos nós mesmos. O que faz, o que faz a gente talvez compreender a Paula, ou às vezes até, vamos botar, odiar a Paula um pouco mais, é só porque, como a gente vai. É a história de você assistir uma novela, né? As pessoas estão ali entrando na armadilha do vilão e a gente não entra, não entra, não entra, e fica com raiva da patetada do outro, só que a gente está acompanhando todo o processo, né? E a pessoa, o personagem não está. Então, se o vilão ele é bom de lábia, a gente sabe que está errado porque a gente já descobriu que ele é o vilão, né? Que enquanto a gente não sabe que ele é o vilão, a gente está dando maior apoio e achando que está tudo certo. E de uma certa forma, como que a gente aprende isso? Como que a gente começa a perceber quem seria o vilão da nossa história? Como? É através das experiências, é através da nossa vivência, aonde nós vamos angariando aquelas experiências que nos trazem um amadurecimento e nos levam a ter um olhar mais atento a determinados comportamentos que muitas vezes, quando a gente é imaturo, a gente acha que é tudo de bom. A gente acha que está tudo certo. É como se fosse o seguinte: uma criança, um adolescente aí, vamos botar, de 15, 16 anos, quando ele é muito elogiado, ele vai dizer que essa pessoa é a melhor amiga dele. A gente que tem um pouco mais de idade, né? Quando a gente é mais velho, se a gente vê que uma pessoa está elogiando demais, a gente olha e fala assim: peraí, o que está vendo? Não sou tudo isso, não, o que está vendo? Então a gente já fica assim: peraí, né? Então, o que é isso? Não é que nós estamos duvidando de quem está elogiando, mas a gente já começa a ter uma noção diferente sobre as intempéries da vida, não é verdade? Isso, então, faz parte, sim, da nossa vivência e também nos traz exatamente essa diferença do que seria o tal do karma e da escolha. Eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho talvez vá fazer com que vocês consigam entender um pouquinho a diferença entre um e outro com mais, sabe, mais detalhe. Léo, você quer perguntar? É, tem aqui, ó, a Cláudia continua, né? O passarinho na gaiola pode representar a nossa zona de conforto. As possibilidades aparecem, mas às vezes escolhemos ficar na nossa mesmice, pois é menos trabalhoso. Pensa em você dentro de uma gaiola. Pensa em vocês dentro de uma gaiola, tá? Pensem que ali vocês vão ter água, vocês vão ter comida, vocês não vão precisar lutar para sobreviver. A única coisa, entre aspas, que você perde é a sua liberdade. Tá tudo bem? Por quê? Porque eu estou tendo água, comida, tá?
Tá fresco, a minha gaiola tá fresca, eu não preciso lutar contra gatos, contra, sei lá, ratos, não preciso. Aí vocês falam assim, gente, mas isso é uma bobagem, porque o passarinho tem o mundo inteiro aí. Aí eu vou perguntar uma coisa para vocês e vocês me respondam se eu estou errada. Não somos nós que estamos extremamente felizes de ver essas câmeras por toda a cidade para que a gente possa ficar seguro? Estou errada? Tem câmera para ver se é placa do carro, para ver se foi roubado, tem câmera para ver se o bandido não sei o quê, não tem isso? Não é para nossa segurança? Mas o que que nós estamos perdendo com essas câmeras? Perdendo entre aspas, com essas câmeras. Eu não estou perdendo um pouco da nossa liberdade? Sim, Eu estou perdendo um pouco, que é o tal do cerco inteligente. Obrigada, Sabrina. Nós não estamos perdendo um pouco aí a nossa privacidade para ficar seguro? Então, será que a gente pode criticar o passarinho dentro da gaiola? Talvez, num futuro, a gente até olhe e fale assim: não, não quero mais essa coisa de câmera toda hora. Eu não posso ir ao banheiro, o pessoal já sabe que eu estou no banheiro. Talvez a gente chegue a isso. Por quê? Porque a violência, a gente acha que a luta entre a violência e a privacidade é melhor ter a segurança, não sei o quê. Talvez a gente passe por isso. Mas o que eu posso dizer para vocês é que muitas vezes nós fazemos sim escolhas na nossa vida baseado naquilo que nos parece ser mais importante naquele momento. Hoje, para nós, por exemplo, a segurança está sendo mais importante. Tudo bem, Léo? sim, tem algumas perguntas aqui. Vamos lá. É, muitas vezes a minha intenção não está errada, mas a minha ação ela é incorreta. Será que eu vou acumular algum karma ruim por isso? Então, o que que acontece? Se nós colocarmos, que eu acho que agora a gente precisa fazer o seguinte, antes de eu responder. A gente precisa saber o que que a gente, no que a gente quer acreditar. Por quê? Porque, como eu disse logo no início, não é que não exista karma. Por favor, não é isso. Mas se nós pensarmos no espiritismo, o karma em si, ele não é considerado. Vocês concordam? Se nós pararmos para pensar, nós precisamos colocar na nossa cabecinha o que que a gente acha que hoje, como que nós estamos sendo regidos. Se nós pensarmos no karma como algo que efetivamente está nos regendo, nós temos que mudar um pouco a nossa visão daquilo que o Espiritismo nos traz. Se a gente quiser utilizar somente aquilo que o Espiritismo nos traz, a gente precisa meio que retirar o karma, o peso do karma, daquilo que se fala que é karma na nossa vida. Então, esse é um momento que nós precisamos parar e pensar sobre isso. Mas e se o karma existe, nós só estamos ignorando? Se nós agirmos, karma existe no sentido que eu estou colocando agora, mas se nós agirmos de acordo com o que Jesus nos ensinou, o nosso karma, ele vai ser queimado do mesmo jeito. O nosso karma, ele não pesará sobre nós. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Dá para entender? Gente, estou fazendo vocês dormirem? Senão, a próxima vez que começa o curso é Léo.
Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque quando a gente pensa o seguinte, olha, muitas vezes minha intenção não está errada, mas a minha ação é incorreta. Será que eu vou acumular algum karma ruim por isso? Aí eu tenho, se eu tiver que responder da forma que a gente hoje acredita que é o que o Espiritismo nos ensina, eu tiro a palavra karma dessa frase. É isso que nós precisamos entender. Se eu ajo hoje, eu estou agindo conforme todo o entendimento que eu tenho hoje sobre alguma coisa e toda a ignorância que eu tenho sobre todo o resto, inclusive sobre essa coisa, porque eu não sou uma pessoa perfeita, eu não sei tudo. Se é desta forma, eu ajo a minha ignorância. Se ela reflete a minha ignorância, o que que a lei divina faz? Qual é o objetivo da vida? É me fazer querer crescer e ir além do que eu estou hoje. Então, o objetivo da lei divina na minha vida hoje é o quê? A partir do momento que eu ajo, eu vou construir um futuro para mim. Eu acabei de agir, a minha ação, ela acabou de produzir efeitos, e quando ela produz efeitos, ela vai produzir também um futuro que ele é imediato e um futuro que vai ser mais para frente para mim ainda, para eu poder aprender essa lição. Se é desta forma, quando eu ajo, eu vou sim deixar escrito na minha biblioteca a necessidade de aprendizado. Se eu agir de uma forma equivocada. Se eu ajo de uma forma correta, ela também vai deixar marcada na minha biblioteca aquilo que eu fiz de forma correta. Por quê? Porque ela vai servir de base para mim, para outras experiências no meu futuro. Aquilo que é bom e não tão bom das minhas ações. Então, o que que eu acumulo para mim? Eu não vou mais usar que eu estou acumulando um karma negativo. Eu estou acumulando são oportunidades de novos aprendizados para que eu cresça e abandone a minha ignorância. Esse é o ponto. Porque a gente ficar pensando que acumulou karma ruim, karma bom, karma isso, karma aquilo, dharma, não sei o quê, papapá, para nós hoje, é nós estarmos lá naquela gaiola, pensando se a gente vai sair ou não. Mas a partir do momento que eu entendo que as leis divinas elas estão na minha vida me impulsionando para frente, eu não posso ficar pensando que eu estou agarrada num karma ruim, num karma aonde eu vou precisar vivenciar coisas ruins, porque não é esse o objetivo também. Isso ficou claro para vocês? Então, o que a vida me dá o tempo todo, segundo as minhas construções, são essas oportunidades, essas experiências, esses momentos em que eu posso agir fazendo as minhas escolhas, que eu possa agir e baseado na minha ação, eu perceber aquilo que eu estou aprendendo e não estou aprendendo. Por isso que se chama prova e expiação. Provas por quê? Porque são nas provas que a gente olha e fala, poxa, eu consegui. São nos testes da vida que eu olho e falo, nossa, eu estou entendendo o que está acontecendo comigo. Ou, nossa, ainda não estou dando conta. Tudo bem? Ok. Então, respondendo a essa pergunta,
Muitas vezes a minha intenção não está errada, mas a minha ação é incorreta. Será que eu vou acumular algum karma ruim por isso? A minha resposta é: nós vamos acumular novas experiências, nos trazendo oportunidades de aprendizado, e por conta disso, nós vamos enxergar o nosso crescimento. Se a minha intenção não estiver errada, porque isso também é subjetivo, mas se a minha intenção não estiver errada, menor ainda seria a, entre aspas, o trauma que uma nova experiência poderia trazer para mim. Por quê? Porque foi pela minha ignorância. Não houve maldade. Porque lembrem, quem é que nos julga? Se quem nos julga é a nossa consciência, se não houve maldade, a nossa consciência não nos levará ao inferno interior. Só se eu quiser. Só se eu construir esse inferno para mim, por eu não aceitar que eu não posso errar. Aí eu posso construir um inferno interior para mim, sim. Mas fora disso, tudo bem? Ah, Léo? Próxima pergunta. Como podemos nos tornar mais conscientes de nossos erros quando às vezes eles são sutis, mas nos afetam profundamente? O que nós podemos chamar erros sutis. Se nós estivermos dizendo que os erros sutis eles têm a ver com a ideia, por exemplo, de que toda uma sociedade ela acha tudo correto e você só está seguindo a sociedade, então, por exemplo, ele está camuflado como algo que é certo, eu diria que a nossa tornarmos-nos mais conscientes necessitaria da ação do nosso coração. O que é isso? Por que eu estou falando coração? Porque se o meu racional ele está encobrindo aqueles costumes equivocados de uma sociedade, o nosso coração normalmente ele vai estar se sentindo mal em fazer. Ou seja, a nossa consciência está se usando do outro caminho para poder nos mostrar de que a gente deveria agir de uma forma errada, apesar de todo mundo estar fazendo correto. Então, é mais ou menos o seguinte, vamos lá. Eu vivo numa sociedade em que o racismo ele ainda é muito presente, ok? É muito presente, é comum, sabe? As ações são racistas e todo mundo acha isso normal. Mas, de repente, quando você age ou você vê alguém agindo com o racismo, algo em você não sente bem. Parece que não está certo. Mas todo mundo faz. Aí você olha e fala assim: mas eu não sou todo mundo, eu não gosto de fazer isso. Entendem como é que o coração ele age? Sabe? Dói. Tem algo que está errado. O parafuso não está apertado direito, não está certo. Então, se a gente for pensar como é que nós podemos nos tornar mais conscientes, por incrível que pareça, nós tomarmos mais consciência daquilo que nós sentimos. É nós estarmos mais atentos às emoções que fluem em nós, para que a gente possa agir e não nos sentirmos tão afetados profundamente quando nós percebemos que os nossos erros, eles poderiam ser sutis, entre aspas, mas o nosso coração já sabia, o nosso ser já sabia há muito tempo que estava errado. Léo? No exemplo
que você deu, essa pergunta é do Aldomar, no exemplo que você deu, no caso da criança de 5 anos, que ainda não tem plena consciência da responsabilidade e das consequências de suas ações, estas atitudes têm menor peso no plano espiritual? E isso também se aplica a adultos que ainda não compreendem totalmente as implicações das suas escolhas? Quando a gente fala da ideia do plano espiritual, eu vou falar sobre a essência, antes de mais nada. É claro que, por exemplo, eu sou uma criança de 5 anos, mas eu sou um espírito que venho há muitas vidas matando. Então, quando eu, com 5 anos, eu ajo da forma que agi, eu posso estar simplesmente repetindo aquilo que eu acho que é certo. E aí, neste caso, nós não poderemos dizer que existe menor peso, ok? No plano espiritual. Mas eu vou repetir uma explicação que eu tinha colocado lá no início, que foi a história da incidência da lei sobre nós. Como a lei é perfeita, quando ela incide sobre nós, gente, ela incide igualzinho. Sabe aquele gel? Quando você toma um banho do gel, que ele vai passando assim, e ele vai penetrando, ele não deixa escapulir nenhuma dobrinha, sabe? Se fizesse, passasse em mim, até minha covinha aqui ficaria, sabe a história? Que ele encaixa perfeitamente em você, em todos os detalhes. A lei divina, ela encaixa na gente em todos os detalhes. Claro que eu não estou falando fisicamente. Eu estou falando que ela encaixará exatamente segundo a nossa intenção, segundo o nosso entendimento. Então, quando ela incide, se Tá, ela for incidir sobre alguém, seu pai vai amanhã. se ela for incidir sobre alguém que não tinha a intenção, como uma criança de 5 anos, ela não tinha intenção, ela só estava ali brincando e de repente aconteceu. Vocês podem ter certeza que esta criança, se ela chegasse no plano espiritual, ela não teria no curso daquilo que estaria gravado nela o peso de um homicídio. Mas ela teria, por exemplo, nesse registro, ela teria, por exemplo, a ideia de que ela precisa ter atenção com aquilo que ela brinca, que ela precisa ter atenção para ela não trazer, é, ser responsável por aquilo que ela está manuseando, por exemplo. Vocês conseguem entender isso? Então, ela pode não ter o peso de um homicídio, mas ela tem o peso dela entender que tem algumas coisas que ela pode mexer e outras não. Então, é aquilo que nós necessitamos compreender e a vida nos dará a oportunidade desse aprendizado. Entendem? Claro que na nossa vida não existe a fatalidade. Ah, eu vou botar uma arma na mão da Adriana com 5 anos para ver se ela vai fazer alguma coisa. Não é assim que acontece. Não é assim. Mas as coisas, a vida, ela vai se encaixando de uma forma que nós necessitamos ficar atentos ao que está acontecendo. E cada pessoa segundo a sua capacidade de entendimento naquele momento, espiritual e material.
Então, se é material, a criança de 5 anos não pode ser imputada por um crime que ela não tem nem ideia do que está acontecendo, seja na matéria, seja no plano espiritual. Se nós pensarmos nos adultos, aqueles adultos, por exemplo, que têm maiores dificuldades de entendimento, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Lembra da incidência da lei? Se este espírito, aproveitando-se do processo de, entre aspas, demência, ele vai e faz alguma coisa, quando chegar no plano espiritual, a sua consciência o levará a se deparar com este processo. Mas se ele faz espírito, ele ali naquele corpo com debilidade, ele acaba agindo desta forma sem intenção, é a mesma coisa que uma criança de 5 anos. Aí vocês falam assim, mas peraí, como assim? O espírito. Aí vem a Suzana e fala: eu não me lembro nem o que acontece quando nós estamos dormindo, né, Suzana? Não sei nem o que acontece quando nós estamos dormindo, como é que eu vou saber lá, eu com o meu corpo físico com problema mental, eu vou saber o que está acontecendo? Sim, a gente sabe, sim. Nós sabemos. Só que, claro, quando eu estou num corpo físico, meu cérebro ele não registra aquilo que o meu espírito ele quer na sua essência, não é? Por quê? Porque a ferramenta física que nós temos para compreensão diante daquilo que o nosso o nossa alma ela quer levar ao nosso corpo físico, ele é deficiente, mas pode acontecer que, dependendo da situação, eu, enquanto espírito, pela minha vontade, pelas minhas revoltas e tudo mais, eu posso trazer mais agressividade, né, a este corpo físico, eu posso levar mais emoções mais voltadas a quem eu estou, refletindo no meu corpo, né, nas minhas expressões físicas. Será que eu respondi, Léo? Vamos lá. Quais são as formas de superar e libertar um karma em nossas vidas? Respondendo rasgadamente, gente, respondendo rasgadamente, vamos seguir as orientações de Jesus que a gente dá jeito. Sinceramente, o que a gente precisa fazer, sinceramente, é agir com amor e caridade. É a justiça, é a lei divina que nós chamamos de justiça, amor e caridade. Não é isso? Estou até fazendo confusão. O título da lei está certinho: Justiça, Amor e Caridade. É isso aí. É isso que nós precisamos fazer para nós superarmos e nos libertarmos daquilo que nós chamamos de karma, daquilo que nós chamamos de necessidade de crescimento. O que nós precisamos fazer é nós agirmos em relação a, vamos botar assim, é nós estarmos vivenciando as nossas experiências com a dedicação ao próximo, a intenção de nós estarmos crescendo espiritualmente falando, levarmos a aqueles que estão ao nosso redor aquela célebre frase: não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse a você, que aí nós estaríamos vivenciando o nosso Dharma, nós estaríamos vivenciando, como é que eu vou falar para vocês? Qual é a palavra correta quando a gente usa? Estaria cumprindo o meu dever enquanto a minha vivência nesta vida. E aí é o que o pessoal fala, né? Estou cumprindo o meu Dharma.
eu estaria fazendo, me dedicando, exercendo o meu papel enquanto pessoa e em relação às outras pessoas de uma forma correta. Neste caso, eu estaria superando e me libertando dos meus karmas. Léo? Vamos lá, próximo. O perdão é um desvencilhamento kármico. Como fica o ofensor? Pedir desculpas ou conceder perdão resolve? Então, o perdão é uma ferramenta individual que nos desvencilha dos agrilhões da escravização que nós nos permitimos construir em relação ao outro, ok? Se nós pensarmos que este perdão é um desvencilhamento kármico, eu poderia dizer que sim, por quê? Porque se eu sou uma pessoa que eu necessito aprender a perdoar, se eu começo a colocar em prática este instrumento, sentindo-o efetivamente, vivenciando-o in- intensamente e efetivamente, então eu consigo me desvencilhar de aquilo que eu possa ter construído em relação ao que a gente chama de karma. Só que, vou voltar a dizer, quero botar isso muito claro, é, quando nós estamos afirmando isso, eu estou fazendo uma relação muito próxima daquilo que eu coloquei para vocês sobre a nossa visão espírita de que nós nós vamos evoluindo e nós vamos crescendo e nós vamos nos libertando através do conhecimento. E o conhecimento, neste caso, ele precisa ser real. Se nós pensarmos que o karma, neste caso, é algo que ficou carimbado, né, na minha biblioteca, ele ficou carimbado ali, e eu necessito dar o meu perdão, perdoar porque o outro tem essa necessidade. Isso tem a ver com o karma. Mas se eu buscar a ideia do meu auto-perdão e tudo mais, aí eu estou falando muito mais do espiritismo do que essa consciência vinda do Oriente. É por isso que eu falo, nós temos que saber o que que a gente quer vivenciar. Qual é o conceito que a gente quer ter para a nossa vida. Então, por exemplo, vamos voltar lá para o conceito espírita. Quando nós falamos sobre o perdão e que nós nos libertamos do nosso ofensor, como fica este ofensor depende dele. Se ele quiser aceitar, vamos botar dessa forma, se ele quiser, se ele busca o perdão e nós aceitamos e isso o liberta, maravilhoso. Mas se nós damos o perdão e o ofensor não consegue se sentir liberto, por quê? Porque ele não aceita a sua imperfeição de ter ofendido, não cabe mais a mim. Percebem a diferença?
Se nós podemos conceder e se nós podemos pedir o perdão e colocarmos isso como fonte única de felicidade, talvez a gente esteja criando uma armadilha muito cruel, principalmente se nós tivermos que lidar com o outro, com o querer do outro. Mas nós podemos fazer isso tudo, nos libertarmos. E aí eu falo que às vezes quem é ofensor somos nós, não é o outro. Mas nós podemos entender que ofendemos no momento em que nós não estávamos bem, no momento em que nós éramos ignorantes, nós termos uma liberdade que o outro ainda não, ele não quis nos dar. E aí? Entendeu, não, Sabrina? Ah, você fez uma carinha. Então, gente, lembrem-se disso. É claro que quando nós estamos falando de perdão, nós estamos falando de, às vezes, nós estamos falando, né, de duas pessoas. Alguém ofendeu, então tem um ofensor, tem um ofendido, mas o que cabe para nós, quando nós falamos de liberdade, é nós darmos o nosso melhor sempre, é nós levarmos, sim, levarmos o nosso perdão ao outro, porque não há nada melhor para que nós possamos nos libertar, mas nós não temos como resolver o que o outro vai sentir. Não tem como. Fala, Léo. Karma vai além da essência do ditado aqui se faz, aqui se paga? Vai além, vai além. Vai além porque eu, por exemplo, eu gosto muito de usar essa expressão aqui se faz, aqui se paga, ainda olhando pelo lado espírita, né? Ou seja, espiritual. Ou seja, aquilo que eu fiz aqui na Terra, em algum momento aqui na Terra eu vou ter que vivenciar experiências. Olha a diferença. Eu vou ter que vivenciar experiências para poder, né, aprender aquilo que eu ainda não aprendi. Então, quando você fala se paga, é só na ideia de que eu vou vivenciar alguma experiência boa ou não tão boa, porque eu às vezes posso vivenciar uma experiência ótima para mim e aprender, mesmo tendo feito uma experiência não tão boa lá atrás, por incrível que pareça, porque o objetivo da lei é nós aprendermos, não é nós pagarmos, né? Já o karma fala em pagar, mas não seria este mais o objetivo. Mas então por isso que vai além dessa essência, né? Quando a gente fala da ideia de que aqui se faz, aqui se paga, porque existem as reencarnações, nós temos mil e uma oportunidades para a gente aprender aquilo que a gente ainda tem muita dificuldade para compreender. E quando a gente fala de karma, nós estamos falando sobre aquele. Como que eu vou explicar isso para vocês de uma forma que fique mais fácil? Quando nós falamos de karma, nós estamos falando de ação. Lembram que eu expliquei isso para vocês? Então, quando a gente fala de karma, nós estamos falando das nossas ações boas ou não tão boas. Se eu falo que eu vou pagar o meu karma, na maioria das vezes nós vamos fazer essa ligação do karma, que eu acabei agindo de uma forma equivocada, errada, e eu acabei criando um meu karma não tão bom. A ideia é essa.
E que este karma, ele fica muito, ele leva uma ideia de que você, para você queimar este karma, você tem que vivenciar uma experiência que leve ao entendimento de que você pagou este karma. Então, como você pagaria este karma? Se nós pensarmos nessa ideia, teria que ser a ideia de que eu pagaria o meu karma negativo através de boas ações ou vivenciando algo não tão bom. Aí eu queimaria o meu karma através de boas ações que levariam, entre aspas, a ideia de um sacrifício meu. Essa é a ideia que a gente tem do karma. E a ideia trazida, né, já de uma forma mais depurada pelos espíritos, é que nós vivenciamos isso sim, porque eu não falei nada diferente, vocês concordam? Quando eu faço alguma coisa equivocada, eu vou vivenciar uma experiência, seja ela boa ou não tão boa, para eu aprender. Eu não falei nada diferente, concordam comigo? E se eu falei que eu ajo, que eu escolho, e a partir do momento que eu escolho uma ação, eu poderia dizer que é karma. Concordam? Lembra que eu falei que karma é ação? Então, só que o que eu quero colocar para vocês, o que eu quero colocar para vocês, talvez isso fique mais fácil para vocês entenderem, é o seguinte: a princípio, Jesus precisaria, ele precisava, enquanto espírito, pelo que a gente sabe, as fofocas espirituais aí, Jesus precisava reencarnar na Terra? Ele já não tinha ultrapassado este momento? Jesus não precisava mais reencarnar, concordam? Se Jesus não precisava mais reencarnar na Terra, Jesus precisava passar pelo que ele passou para aprender alguma coisa? A princípio, eu estou usando Jesus, gente. Podem pensar em alguém maior do que isso. Mas, ok, precisaria? Não. Se nós pensarmos em tudo que Jesus vivenciou, o reflexo de tudo que ele vivenciou, nós teríamos que dizer que o que aconteceu na vida de Jesus foi karma? Foi um karma negativo dele? Não, ele não tinha mais isso, ele já tinha passado da ideia das reencarnações. Lembra que eu falei que karma tem a ver com você ficar preso nesse ciclo de reencarnações até aprender? Entre bem e mal? Lembram que eu falei isso lá no início? Jesus reencarnou por quê? Foi por causa de karma ou foi por causa de escolha? É isso que nós queremos que a gente entenda. E isso também é uma lição trazida nesse livro, que muitas vezes nós não precisamos vivenciar determinadas experiências, mas por escolha a gente vivencia. Os grandes espíritos vindos em missão na Terra, eles não vêm para queimar karma, eles já queimaram, eles já não têm mais isso. Mas eles vêm por escolha. Por isso que muitas vezes a gente não pode falar que todo karma é uma escolha, ou toda escolha é um karma. Porque muitas vezes a escolha que a gente fez não tem nada, está independente de karma. Mesmo nessa vida, se eu faço uma escolha, ela pode estar independente do meu karma, daquilo que eu contraí. Mas se essa experiência ela vai ser fenomenal para mim, para o meu aprendizado e para o meu crescimento, eu vou vivenciar, porque foi uma escolha minha. Consegue entender a diferença de uma coisa para outra? Então, quando a gente olha a história de nossa amiga Paula, sabe, o interessante nessa história foi pedido para eu falar sobre a Paula, né? Porque ela deve nos acompanhar aí durante algum tempo. Mas quando a nossa amiga Paula, ela resolve fazer inúmeras escolhas na vida dela, né, trazida nessa obra, a Paula ela nos mostra quantas e quantas vezes
a gente vivencia experiências que elas são um reflexo da nossa falta de entendimento, falta de raciocínio, falta de observação da nossa vida. A aplicação do orgulho acima da nossa felicidade. A gente observa como que, às vezes, o fato da gente não querer sair por baixo, a gente bota o nosso orgulho na frente e a gente faz muita caquinha, desculpem a expressão. E isso é baseado, às vezes, não tem nada a ver com o nosso karma, tem a ver com a escolha que a gente faz na nossa vida e que a vida, graças a Deus sendo sábia, ela nos dá aquelas experiências que são assim, as mais adaptáveis para nós, porque se a gente fosse realmente vivenciar o resultado das nossas ações, a gente não vivia nessa vida 5 minutos. O tempo todo nós somos protegidos. O tempo todo nós somos protegidos pelo plano material e pelo plano espiritual. Para que a gente não, para a gente sobreviver mais do que 5 minutos nessa vida terrena. E quando nós chegamos no plano espiritual, nós também somos protegidos o tempo inteiro. Porque senão nós vivenciaríamos a nossa vida numa eterna escravidão de culpas. E é isso que nós queremos trazer nesse nosso curso. O dia a dia de nossa vida, aquilo que seria mais interessante para nós, né, que a gente acha que vai ser super interessante para nós, mas que a gente ainda tem uma visão muito curta para a gente compreender os reflexos daquilo que a gente está cavando para nós e a gente pode acabar mais machucado do que a gente já se machuca. Fala, Léo. Vamos lá. Essa é a última, tá? Foi outra pergunta do nosso irmão Aldomar. No começo do livro, fala sobre a relação difícil entre mãe e filha. Muitas vezes enfrentamos maiores desafios com os nossos familiares. Isso ocorre tanto por karma quanto por escolhas feitas para o crescimento dos envolvidos? Aí, nesse caso, Aldoma, eu não sei se você está dizendo que a filha é o karma da mãe ou a mãe é o karma da filha. Eu já sei. Mas eu diria que sim. Porque lembra quando eu falei que quando a gente tem que fazer uma opção e escolher, olha, qual é o conceito que a gente quer, o de karma, não sei o quê. Ah, vamos ficar com o conceito do espiritismo. Não é que o karma não existe, gente, ele existe. Ele existe. Só que, da mesma forma que aqueles que não são, lembrem disso, que a gente fala que só Jesus salva, lembra? Aqueles que não são cristãos serão salvos do mesmo jeito. Aqueles que não têm o entendimento sobre karma também serão salvos do mesmo jeito. O fato de nós não sabermos profundamente sobre determinadas coisas, ou nem termos consciência de que elas existem, não as farão sumir, né, de nossas vidas, elas vão continuar incidindo sobre nós. Mas aquilo que hoje nós já temos conhecimento já nos dá bastante munição para que a gente possa seguir nessa vida, realizando as nossas ações e chegando no plano espiritual libertos de muita coisa que a gente construiu na nossa vida. Tudo bem? Então, ai meu Deus, cadê a pergunta aqui do Aldomar? Então, quando a gente fala, realmente foi uma relação muito difícil entre mãe e filha, a gente percebe isso, e depois, quando a gente vai lendo o livro, a gente percebe as coisas com com mais clareza, né? Porque muitas vezes a gente também pode botar a culpa na Paula em relação a ela não compreender a mãe, mas também existem coisas que a gente precisa compreender
que a gente não está na cabeça do outro e a gente não tem ideia do que o outro quer para nós. Tem isso também. Se a gente for pensar quantas vezes a gente se sente extremamente injustiçado pelos nossos filhos, porque eles falam determinadas coisas, ou os filhos se sentem extremamente injustiçados em relação a nós, mas não houve o diálogo e o esclarecimento para que as pessoas pudessem saber o que está acontecendo. Não é verdade? Então, sim, a relação foi difícil. Dentro de um contexto, a mãe deu o melhor dela para uma filha que ainda precisava aprender muita coisa. Mas, se vocês observarem as escolhas tanto da mãe quanto da filha, ou de vocês e de seus familiares, ou de vocês e seus amigos, as escolhas que nós fazemos na nossa vida, e eles fazem e que interferem na nossa vida, nos dão a possibilidade de nós chegarmos ao final de uma das nossas histórias e nós estarmos assim. Jamais se esqueçam disso. E quando eu falo uma de nossas histórias, é porque não é à toa que o livro é grosso. Não é à toa que o livro é grosso. Nós temos inúmeras histórias numa mesma história, não é verdade? Quantas histórias até agora, não importa a idade que nós tenhamos, quantas histórias até agora já fizeram parte da nossa história, nessa vida, nessa existência, e que nós já fomos superando e fomos nos libertando. E fomos saindo da gaiola e entrando na gaiola, saindo da gaiola e entrando na gaiola, em vários momentos. E é assim que nós vamos aprender. E é assim que a gente vai, aos poucos, abandonar a gaiola e, às vezes, nos escravizarmos a outros tipos de proteção, até que a gente seja efetivamente livre. Porque angariaremos todas as ferramentas que são necessárias para a gente sair desse ciclo kármico, né, de reencarnações, e assim a gente possa ter outras experiências de outras naturezas e outras atividades, onde seremos úteis na seara do divino ser. Tudo bem? Acabou, Léo? Sim, sem perguntas. Eu quero, assim, agora, né, quero pedir desculpas a vocês. Eu espero que eu possa ter conseguido trazer essa informação, né, de alguma forma um pouco mais clara para vocês. Eu tenho que colocar para vocês que, para mim, falar sobre esse tema do karma, ele para mim é um tema um pouco complicado, porque, como eu disse, não está muito no nosso dia a dia, mas espero que eu possa ter trazido aquilo que eu compreendo e, e que nós possamos ter, assim, um curso maravilhoso, porque nós temos muito a aprender com a Paula, essa nossa protagonista. Temos muito a aprender com os outros personagens. Não estou falando que vocês são obrigados a ler, gente, o livro, não é isso. Mas é que de vez em quando, possivelmente, alguns de nós vai falar o que a Paula aprontou, né? Olha o exemplo da Paula, né? Possivelmente deve acontecer isso. A pobre coitada da Paula vai ser crucificada aqui por um tempo, mas também bastante elogiada, não só ela, como os outros personagens, porque eu acho que vai ficar bastante enriquecedor para todos nós. Mas o nosso objetivo, como eu disse nesse curso, é nós podermos trazer uma visão bem atual sobre os temas. Se vocês observaram, foi colocado aqui em cima, olha os temas próximos que nós vamos ter. No próximo dia 24 vai ser impulsividade e traição.
Depois, dia 31, orgulho e julgamento. Depois, o valor das pequenas atitudes, influenciação espiritual, medo da solidão. Olha os temas que nós vamos conversar. Então, vão ser temas assim que eu tenho certeza que nos auxiliarão bastante nesse nosso caminhar. Então, tragam suas perguntas, olhem no site, os temas estão lá. Tragam suas perguntas para que vocês, perguntas pessoais mesmo, porque o moderador não precisa dizer quem é que está perguntando. E aí as respostas podem trazer para vocês bastante elucidação. Tá bom? Hein, Quero Adriano? agradecer, gente, por vocês estarem tido aqui hoje comigo, né? Primeiro dia do curso, janeiro ainda, né? Muitos ainda queriam estar de férias, ainda estão de férias, né? Outros não, mas agradeço muitíssimo por vocês estarem aqui. Fala, Léo, você ia falar. Não, é porque esse negócio, essa dica que você deu agora, né? Isso não acontece presencialmente na fraternidade, né? Da gente querer fazer uma pergunta pessoal e ficar no anonimato. Aqui a gente pode fazer, né? Então, ó, tá vendo a dica aí, ó? Mas é verdade, uai. Né? Não precisa dizer que é um amigo da tia do não sei quem, né? A gente pode dizer, gente, ó, pergunta isso aí para mim, Léo. Léo, ele morre, mas não diz quem perguntou. Então vamos Não encerrar, só eu, gente. né? Todos os moderadores. Todos os moderadores, com certeza. Não, às vezes a gente dá uma rateada e a gente fala, fulano perguntou, ai, meu Deus do céu, perdão. Mas normalmente não acontece. Quero agradecer muito a Suzana pelo apoio, ao Léo por ser o moderador de hoje. Quero agradecer a todos vocês, mas pelo amor de Deus, façam um rostinho mais alegre, que hoje eu achei que eu fiz todo mundo dormir. É muito tempo sem aula assim, e aí vocês ficaram com sono. Vamos fechar nossos olhos e vamos fazer nossa oração. Ó Pai de amor e bondade, agradeço humildemente pelo Senhor ter estado aqui conosco, em nossos corações, em nossas mentes, nos auxiliando ao raciocínio, nos auxiliando a compreender a simplicidade e a complexidade de tudo aquilo que o Senhor construiu para nós. É tudo tão simples, mas tão complexo para filhos que ainda estão engatinhando nessa escala evolutiva. Mas, através das oportunidades que o Senhor nos dá, conseguiremos, pela simplicidade, compreender a Sua majestade. Esteja conosco, Pai, hoje e sempre. Assim seja.